ver aqui Mendonça. Por que Flávio está fora da investigação? Vamos ver aqui o resumo do Mídia Ninja para a gente poder mudar de assunto. PT, Jacques Wagner, é alvo de buscas por agentes federais, o pré-candidato da extrema-direita Flávio Bolsonaro permanece intocado pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. As suspeitas sobre o senador petista exigem apuração rigorosa, porém, o envolvimento de Flávio Bolsonaro é infinitamente mais grave e envolvendo montantes muito maiores, mas até o momento nem investigado é. Esta gritante disparidade com que o ministro relator do caso no STF maneja a balança da justiça começa a ser cobrada. Ministro André Mendonça, está havendo algum direcionamento da investigação contra alguns alvos e outros estão sendo preservados? Ministro, por que o senhor não instaurou nenhum tipo de procedimento contra o senador Flávio Bolsonaro depois que ele apareceu num áudio, e inclusive admitiu que é ele no áudio, cobrando 134 milhões de reais do banqueiro criminoso Daniel Vorcaro, tendo recebido 61 milhões desses 134 em moeda estrangeira, em dólar americano, numa conta nos Estados Unidos, do advogado do irmão dele. O senhor não vai diligenciar com pedido de abertura de inquérito, não vai diligenciar com mandado de busca e apreensão, não vai intimá-lo a depor, não vai colher seu depoimento, não vai fazer nada. Porque, assim, a impressão que dá é que, com todo respeito, com toda a vênia, né, a impressão que eu tenho é que o ministro pensa que pode fazer o Brasil inteiro de bobo para sempre, o Miguel do Rosário. O questionamento do jornalista Reinaldo Azevedo para o Metrópolis, como do correspondente internacional da revista Fórum, Henrique Rodrigues, vão na mesma linha. Azevedo cita como exemplo as revelações do Intercept Brasil sobre o filme de Bolsonaro. A gente sabe de Dark Horse porque, afinal de contas, isso vazou. Senão, não saberia. Entendeu? E aí? Se não tivesse Dark Horse, como é que ia ser? Né? E aí, aonde que enfiaram o cavalo? O jegue sombrio. Onde que enviaram? Que até agora não fizeram nada com isso. Não é mesmo? E isso não é bom. Porque nós não estamos falando de uma pessoa qualquer e nem estamos falando de um dinheiro de pinga. Nós estamos falando de dinheiro pesado. Nós estamos falando de dinheiro pesado, sem prova de que foi usado no filme, que pode ter financiado coação no curso do processo lá fora, que pode servir para Caixa 2, e até agora, sobre isso, inexiste operação. Entende? O correspondente internacional da revista Fórum cita a quebra de sigilo de Lulinha como uma prova da parcialidade de Mendonça. André Mendonça vai autorizar busca e apreensão, prisão preventiva. Ele quer pegar qualquer um. É só vocês lembrarem que, nem no caso do Banco Master foi, mas da CPI do INSS, é só vocês lembrarem que ele autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário do Fábio Luiz, o Lulinha, filho do Lula, por causa de uma fofoca de internet. Aquela história de que ele teria amizade com o careca do INSS e que receberia uma mesada de 300 mil, que nunca, na verdade, a pessoa que criou a história, ela nem justificou por quê. Né? No caso do Ciro, por exemplo, diz que ele recebia tal coisa porque ele defendia a emenda Master, uma troca, tráfico de influência. Nunca se explicou o que seria essa tese do Lulinha. Criaram essa história, essa fofoca de internet. Os parlamentares do PL começaram a falar disso na CPMI e o senador que presidia a CPMI à época, o Carlos Viana, pediu à Suprema Corte a quebra do sigilo bancário e fiscal do Lulinha. E ele autorizou, sem ter absolutamente nenhuma justificativa e nenhum indício de nada. Ele quebrou de forma arbitrária. Quebrou e quebrou a cara, porque não apareceu nada. Agora, diante disso tudo, ele não toma nenhuma providência. Então, assim, ele vai seguir atacando essas figuras, Miguel, que já não tem, que não rendem mais nada, né? Que são esses caras que nem o Ciro Nogueira, que já estão na pista moribundos, e ele vai mirar no governo e na esquerda.
Enquanto isso, o Ibanez segue na segurança do lar para disputar o Senado no Distrito Federal, pelo MDB, perdão. Peraí, o Ibanez está em casa economizando a beleza para poder disputar o Senado. Ele não gosta de gastar a beleza dele aí, saindo, dando entrevista, se manifestando sobre os acontecimentos do Congresso. Ele é discreto, é aquela pessoa que só sai expondo ali toda a sua sensualidade quando necessário. Aliado do PL no DF. E Boa noite, o Cláudio Giovanni, Castro beijo. tem que retirar a candidatura ao Senado, até porque está inelegível também, mas segue no conforto da sua mansão na Barra da Tijuca, de 6,5 milhões, que ele diz que não é dele, porque ele não tem dinheiro para isso. Ai, não é. Gente, olha, eu preciso falar uma coisa para vocês. Cara, eu tenho pena desses governadores, desses políticos, porque a casa nunca é deles, entendeu? O que eu acho é que eles têm vergonha de falar que eles fazem parte do MTST do Boulos, porque todos eles invadem residências. Então, o Eduardo Bolsonaro está numa casa invadida nos Estados Unidos, o Ibanez também deve estar numa casa invadida, Cláudio Castro está numa casa invadida. Nenhuma casa deles, gente. Eu fico com pena, porque eles fazem tanto pela política e eles não têm nenhum lugar para morar, nenhum teto. É uma coisa impressionante, entendeu? Eu tenho muita pena, sabe? Eu acho que eles podiam participar do Minha Casa Minha Vida, para não ficar com essa coisa de invadir apartamento, entendeu? A Veja está tentando, igual o caso Wagner Conde Flávio para a candidatura de Lula, impressionante. Giovanni, é que nem eu estava falando aqui. Eles vão tentar, deixa eu colocar teu comentário na tela. É claro que eles vão usar isso como capital político. Agora, a questão é que não há nenhuma busca e apreensão contra o Flávio Bolsonaro. E tem print, tem áudio, não é? E o Cláudio Castro, por que não está com uma tornozeleira? Se já teve busca e apreensão na casa dele? Qual que é a questão? Ele não está atrapalhando as investigações. Está lá recorrendo para o TSE, porque está inelegível. É um achincalho com a cara da gente. Isso é um absurdo. E o Flávio Bolsonaro recebeu 61 milhões de reais depositados em dólar numa conta da empresa, de uma offshore, do advogado do irmão dele, sob o pretexto de gravar um filme, e vai saber lá Deus onde está esse dinheiro, e a gente sabe onde ele está, e quem está vivendo com esse dinheiro de forma nababesca, né? E o seu André Mendonça vai continuar fazendo aquela cara de quem é terrivelmente evangélico e temente a Deus. O problema é que o Deus dele é um Deus profundamente seletivo, né? É o Deus do Velho Testamento, aquele que mata a criancinha, que é super vingativo, né? E esse Deus dele só enxerga os adversários políticos. André Mendonça é um radical, é um fundamentalista religioso, um sujeito com profunda limitação no sentido do saber jurídico, do conhecimento, da ordem jurídica, né? E é um cara que está lá para fazer esse serviço. E eu não digo isso com nenhuma intenção de ofender o ministro. Em entrevista ao SBT News, líder do PT na Câmara, Pedro Uxai defendeu o senador Jacques Wagner e cobrou a instalação da CPI do Master para apurar as denúncias. O próprio Jacques Wagner está fazendo a sua defesa aqui e vai ter a oportunidade, inclusive, de produzir suas provas da inocência. Diferente de Flávio Bolsonaro, que é réu confesso. Ele confessou que recebeu 61 milhões. Ele confessou que é amigo de Daniel Vorcaro. Mais do que isso, ele produziu uma segunda prova, inclusive com depoimento e entrevista de Valdemar da Costa Neto, que ele foi, quando estava com a tornozeleira, preso domiciliar, ele foi lá para buscar o restante do dinheiro dos 134 milhões. Isso já significa que ele é réu confesso, ele diz que recebeu, que era para patrocinar para o filme, etc, etc, diferente do que está sendo essa operação. Então, eu acho que tem que deixar no tamanho certo desse debate. Segundo lugar, nós efetivamente temos que aprender com todo esse processo lá na origem.
Quando, em fevereiro de 2019, os técnicos do Banco Central tomaram uma posição técnica que não poderia permitir Daniel Workário ser dono de um banco, 10 meses depois, com Campos Neto, autoriza tecnicamente, com novos técnicos indicados, que poderia ser dono de Banco Master, e em seguida, lá no tempo, um diretor do próprio Banco Central envolvido num processo de corrupção e beneficiamento de Daniel Workário, e ele vai buscando esses tentáculos na área pública, com Ibanez no Distrito Federal, com um rombo de 12 bilhões no BRB, com Cláudio Castro no Rio de Janeiro, estamos falando aí de 1 bilhão, no mínimo agora já está sendo falado em 3,6 bilhões de reais de servidores do Rio, Previdência, com todas as relações promíscuas com o Rio de Janeiro. Quando vem esse tipo de denúncia, tem que não absolutizar, não relativizar, não, tem que dar no devido tempo e no devido tamanho desse caso, de um senador que teve hoje uma operação, ele vai ter direito de defesa e de produzir suas provas de inocência, inclusive, e a Polícia Federal tem sua tarefa. Não tem como nós não continuar avançando, denunciando o Bolsomaster, o Flávio Bolsonaro buscando dinheiro diretamente de Daniel Workário, com tudo isso. E especificamente, individualmente, Jacques Wagner vai ter o direito de defesa. Agora, como governo, como bancada, nós temos clareza. CPMI continua investigando o Banco Master para a gente, inclusive, tirar lições de tornar mais transparente, e nós temos posição clara da bancada, dessa absoluta forma de autonomia do Banco Central, não só beneficia o setor financeiro contra o setor produtivo brasileiro, mas permite isso que está acontecendo, que deu o Banco Master desde o governo do presidente Jair Bolsonaro, que precisou o presidente Lula, com Galípolo, liquidar o Banco Master. Então, fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!